Olá, turma! ProAline aqui com vocês para mais uma videoaula do nosso canal. Vamos estudar hoje regra de 3 simples. Lembrando, pessoal, que para nós estudarmos a regra de 3 simples, nós precisamos ter duas proporções, tá? Então, eu já sublinhei aqui, ou seja, duas grandezas, né? Então, nós já temos aqui, ó, sublinhadinho, 5 horas e 120 peças, tá? Nesse problema, nós temos duas grandezas, tá? Então, essas duas grandezas, elas vão gerar para nós 4 resultados. E se nós lermos a situação problema aqui, a gente vai perceber que só tem 3, né? Então, vamos ler, então, em primeiro lugar, essa situação. Diz o seguinte: em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Vejam que eu sublinhei para vocês 5 horas e 120 peças. Por quê? Para vocês perceberem quais são as grandezas, tá? Que existe aqui. Lembra do vídeo anterior que a Pro explicou para vocês sobre o antecedente e o consequente, tá? Então, horas primeiro, peças depois, tá? Então, olhem só o que diz a situação. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças essa máquina produzirá em 8 horas? Primeiro, nós temos que fazer uma tabela, que nós vamos denominar, então, tempo e número de peças, tá? Então, primeiro nós vamos produzir essa tabelinha aqui. Então, na primeira situação, ele diz que em 5 horas produziu 120 peças. E depois ele quer saber quantas peças essa máquina vai produzir trabalhando 8 horas. Então, nós não temos o número de peças quando a máquina trabalhar 8 horas, ou seja, existe um termo desconhecido que nós vamos chamar de X, tá, pessoal? Então, aqui está a nossa tabelinha. Você tem a opção de construir ela aí no seu caderno ou simplesmente anotar os dados, né? Porque numa situação problema é muito importante essa retirada dos dados, né? Para que a gente consiga resolver. Então, vocês vão perceber o seguinte: tem um vídeo aqui no canal que explica sobre proporção, tá? Nesse caso, nós temos aqui, ó, em 5 horas, a máquina produz 120 peças. Em 8 horas, nós já entendemos que ela vai produzir mais peças. Então, na medida que o tempo aumenta, o número de peças também vai aumentar. Logo, essa grandeza, ela é diretamente proporcional, tá? Então, nesse caso, nós vamos só extrair os dados daqui. 5 está para 8, assim como 120 está para X, tá? É uma grandeza diretamente proporcional. Quando nós temos uma situação assim, nós vamos aplicar a propriedade fundamental, né, das proporções, que é a multiplicação em cruz, tá? Então, nós vamos fazer aqui 5 vezes X, 5x, e 8 vezes 120, que vai nos dar 960. Se você não consegue fazer de cabeça, né, faz num cantinho lá o rascunho e faz essas multiplicações. Logo, nós temos o x, o 5 multiplicando por x, quando ele passar aqui para o outro lado, ele vai passar dividindo. Logo, nós vamos ter 960 dividido por 5, tá? Vamos fazer essa divisão aqui do ladinho. Então, o 5 cabe uma vez aqui no 9 e vai nos sobrar 4. Vamos baixar o 6. O 5, 46 dividido por 5 vai nos dar 9. 5 vezes 9, 45, que vai restar 1. Vamos baixar o 0. Logo, 10 dividido por 5 é 2. 5 vezes 2, 10, e o resto será 0. Então, 960 dividido por 5 é igual a 120 peças, tá? Você pode responder aí, então, a questão que diz: quantas peças essa máquina produzirá em 8 horas? Vai produzir 120, tá? Aliás, desculpa, 192 peças, ó. 192 peças. Eu tava com 120 na cabeça, né? Mas é 192 peças. Até vou fazer de uma outra cor aqui pra gente não se perder. Tá aqui, ó. É o resultado da divisão, tá, pessoal? 192
peças. A Pro olhou lá para a tabela e confundiu, tá? Então, aqui está o resultado, observando que na medida que o tempo aumenta, o número de peças também aumenta, tá, pessoal? Essa é uma situação, problema, envolvendo, então, a questão de regra de 3 simples, tá? Quando nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos ver um segundo exemplo, ó. Segundo exemplo, ainda dentro dessa situação, regra de 3 simples, tá? Vamos continuar fazendo esse raciocínio aqui junto com vocês, analisando essa situação problema agora. Com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Ó, quem são as grandezas? Velocidade e horas, né? Então, nós temos essas duas situações. Podemos até já iniciar nossa tabelinha aqui, ó. Velocidade, horas, né? Então, tem essas duas grandezas. Vamos ver o que vai acontecer. Com a velocidade de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas, ó. Então, 80 durou 6 horas. Se a velocidade fosse de 60, ó, diminuiu a velocidade. Em quanto tempo eu faria essa viagem? Ó, percebam que agora nós não temos mais uma grandeza diretamente proporcional. Agora nós temos uma grandeza inversamente proporcional, porque quando a velocidade estava alta, eu fiz em 6 horas. Agora eu diminuí a velocidade, eu vou aumentar o número de horas. Significa que isso aqui não é diretamente proporcional. Quando isso acontece, na hora de nós tirarmos os dados do problema para montar a nossa regra de 3, nós vamos colocar a seguinte situação: 80 está para 60, assim como x está para 6. Por que a Pro inverteu, ó? Vocês viram que eu inverti isso aqui? Porque ela é inversa. Ela é inversamente proporcional. Então, inverso é de inverter. Então, por isso que a gente inverte. Depois que a gente inverteu, nós vamos aplicar a propriedade fundamental, tá? Que é multiplicar em cruz. Logo, nós vamos ter 60 vezes x. Vou fazer o passo a passo. E 80 vezes 6. Logo, nós temos 60x igual a 480. O 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Logo, nós temos 480 dividido por 60, que vai nos dar 8, que significa, então, que ele vai demorar 8 horas, tá, pessoal? Então, vocês perceberam a diferença da diretamente proporcional para inversamente proporcional? Então, nessa situação aqui, ele vai, então, demorar 8 horas, tá? Vou responder aqui em cima para vocês ficarem com um probleminha completo aqui. Pessoal, assistam quantas vezes for necessário esse vídeo, preste bem atenção nos conceitos, na forma como nós apresentamos a ideia para você, e tenho certeza que você vai compreender e que vai te ajudar muito para você entender depois a regra de 3 composta, tá, pessoal? Bons estudos, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e bons estudos. Tchau, tchau!